Olá! Essa é a demonstração da construção da circunferência em perspectiva isométrica com a possibilidade das 3 vistas ortográficas. Então, não estou construindo uma peça, estou mostrando como que conceitualmente a gente constrói. O ângulo da perspectiva isométrica é o de 30 graus. Então, para completar aqueles 90, faltam 60, né? Só uma curiosidade sobre ângulos. Os ângulos opostos ali, ó, o oposto ao de 60, 60. E os outros dois, a gente pensando que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360, vai dar 120 para os dois que sobraram. É importante a gente salientar quais são os maiores e menores ângulos, tá? Por isso que eu estou fazendo essa ênfase. Então, tenho ali, vou começar a construção da circunferência na parte superior desse cubo, né? Foi construído um cubo de lado 70, tá? E eu tô agora marcando, o primeiro passo é marcar o ponto médio de cada um desses segmentos aí que eu denominei A, B, C, D, tá? Desses vértices. Então, marquei o ponto médio, 35 milímetros. E depois desse passo dado, eu vou localizar aqueles 2 maiores ângulos que eu falei anteriormente. Então, eu tenho o ângulo do vértice A, que é o de 120, e vou ligar no ponto médio oposto do segmento CB e BD, tá? Então, quando eu ligo esses vértices, né, dos maiores ângulos aos pontos médios opostos, eu vou identificar o centro do arco que vai dar início à construção da minha circunferência isométrica. A circunferência isométrica, ela é uma composição de 4 arcos. Então, a gente vai fazendo a construção dessa elipse, né, que fica nesse formato de elipse em perspectiva isométrica, e aí uma elipse ela vai possuir 4 centros diferentes, né? Então, a gente está localizando os centros e é por isso que a gente sempre precisa construir essa base, né, de um quadrado isométrico, digamos assim, para fazer a localização desses pontos e fazer o cruzamento e a localização do centro dos arcos. Então, o que eu quero identificar aqui? Identifiquei que o B e o A são os maiores ângulos de 120 graus, então eles foram o centro dos arcos maiores. Quando eu cruzo aquele segmento que foi construído, né, desses mesmos vértices A e B até os pontos médios opostos, eu identifiquei ali o cruzamento das linhas e ali está localizado o centro, os 2 centros dos 2 arcos de raios menores que vão finalizar a composição da elipse. Então, o que eu quero dizer? Eu estou construindo pontos de referência e agora eu vou dar destaque ao que seria a medida do raio do arco maior e também, agora em vermelho, do raio do arco menor. A composição desses 4 arcos, ok? É o que vai fazer a composição da circunferência em perspectiva. Se eu desejo fazer um arco, eu vou compor, né, digamos assim, metade dessa circunferência. Mas independente se for arco ou circunferência completa, eu preciso construir essa base, tanto que agora eu vou demonstrar como que seria o mesmo processo nas outras faces, né? Como se fosse agora a partir da vista lateral esquerda, digamos assim. Identifiquei os 2 maiores ângulos, marquei os pontos médios e agora, a partir dos maiores ângulos de 120 graus, eu vou ligar até esse ponto médio oposto. Não muda nada, o processo é exatamente o mesmo, tá bem? Então, depois que eu fiz essas ligações aí, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ângulo, tá? E ligar agora aqueles 2 vértices, aqueles 2 pontos médios, né, através desse arco com o tamanho do raio que foi identificado aí, tá? O que é importante também ficar bem claro é que todas essas linhas retas, elas são linhas de construção, para o processo de construção da circunferência ou arco isométrico. Ou seja, aqui elas estão bem demarcadas para vocês conseguirem visualizar nesse vídeo, mas todas essas linhas retas, elas devem ser apagadas após a construção da circunferência, quando você estiver
fazendo uma peça mecânica, né? Algum objeto que possua, né, na sua composição uma parte curva, né? Quando você estiver desenhando em perspectiva isométrica, então só vai ficar realmente a circunferência. Porém, é impossível construir essa circunferência isométrica sem a construção dessa base quadrilátera aí, né, que a gente está vendo, para poder localizar o centro dos arcos, né? A partir dessa base é que a gente faz a localização a partir da identificação dos ângulos maiores, dos pontos médios de cada segmento, tá? Aí uma coisa que é muito importante ficar clara: qual que vai ser o tamanho do quadrilátero que eu vou ter que fazer em perspectiva isométrica, no ângulo de 30 graus? Vai ser o tamanho, o lado desse quadrilátero tem que ser necessariamente o tamanho do diâmetro da circunferência que você está construindo, tá? Ou do arco também. Então, se eu vou executar uma peça que tem um detalhe, né, um arco com o diâmetro 80, necessariamente a minha base vai ter que ter 80 por 80 por 80 por 80 em perspectiva isométrica, ou seja, obedecendo a construção a partir do ângulo de 30 graus. Tá? Então, fica assim essa demonstração da construção, tá? Da perspectiva isométrica. O compasso é um instrumento assim, de alta precisão, então qualquer medida, né, se não ficar exatamente no ângulo de 30 graus, se não marcar exatamente os pontos médios, né, se não ficar bem precisa a construção dessa base, a circunferência na hora de compor os 4 arcos não vai fechar. Isso é muito importante também de ficar claro, tá? Então, para uma construção perfeita desses arcos, é importante ter essa precisão máxima na hora do desenho, tanto na construção da base quanto na hora de fazer os arcos. Eu reforcei a mão livre, tá? Com essas canetinhas para destacar o que fica no final. Como eu disse, as outras são linhas de construção. Então, nunca reforce a circunferência à mão livre. Toda vez que você utilizar o compasso, você já vai reforçando. Como que eu faria isso à mão livre? Eu gosto de usar o mesmo processo, imaginando que a minha mão agora vai funcionar como compasso. Eu faço a base da mesma forma, né? No ângulo de 30 graus, marco os pontos médios, ligo os maiores ângulos até esses pontos médios e utilizo aí a minha mão para construir cada arco separadamente, porque aí vai ficar mais próximo, tá vendo? Agora eu tô fazendo a mão livre, vai ficar mais próximo da execução real de uma circunferência isométrica. Então, eu particularmente, toda vez que eu vou desenhar uma peça com partes que tenha circunferência, eu faço o mesmo procedimento, de usar a base dessa forma, como esse cubo, por exemplo, e fazendo o mesmo processo que foi explicado. O que fica, como eu disse, é só o traçado que o compasso faz, tá? Então, as outras linhas têm que ser muito leves para serem apagadas no final, ok? Aqui, então, foi essa proposta, né, de teoria